Bom dia, povo de Deus, crianças lindas e maravilhosas, como vocês estão? Peguem aí, por favor, o livro de caligrafia. Teremos aula de caligrafia, onde vocês irão abrir na página 57 até a página 59. No livro de português, na aula de português, nós estudamos sobre o quê? Sobre parágrafo. Então, a caligrafia vai ser continuidade do que a tia estudou com vocês sobre parágrafo, certo? Parágrafo é aquele espaço que você dá quando você vai criar um texto, quando você vai escrever um texto, certo? Que ele se divide em bloquinhos. O texto pode ter um parágrafo, pode ter dois parágrafos, e aí por diante, né? Um texto ele pode ter mais de um parágrafo e também pode ter só um parágrafo. Então vamos lá. Observem aí a imagem, né? Tá vendo aqui a imagem? Na imagem diz o seguinte: você vai enumerar os fatos, né? Tá aqui os quadrinhos, você vai enumerar os fatos de acordo com a imagem aqui a seguir, ó. Enumere os fatos da história de acordo com as imagens a seguir. Aí nós temos o 1, o 2, o 3 e o 4. E aqui nós temos o texto sobre as imagens, certo? Então, qual vem a ser o 1? Rafael e Pedro foram juntos para a escola. O outro quadrinho: ao ver que seu irmão havia esquecido o livro, Rafael colocou sua carteira perto da carteira de Pedro. O outro quadrinho: com a ajuda de Rafael, Pedro conseguiu fazer todas as atividades da aula. E o último quadrinho vem dizendo assim: chegando à sala, Pedro abriu a mochila para pegar o livro, mas percebeu que havia esquecido. Então, vocês ouviram aí como a tia leu o texto? E agora é sua vez. Você vai enumerar o texto de acordo com as cenas que aparecem aqui. Então, o primeiro quadrinho, qual vem ser? É o 1, é o 2, ou é o 3, ou é o 4? É o número 1. Então, você vai colocar o número 1. Qual seria o 2? O 2 é onde ele percebeu que não tinha trazido o livro. Então, o 2 vai ser isso aqui, ó. Você vai colocar o 2 no último quadrinho. Chegando à sala, Pedro abriu a mochila para pegar o livro, mas percebeu que havia esquecido. O 3, gente, é lá aquele parágrafo que diz assim, lá aquele textinho que diz assim: ao ver que seu irmão havia esquecido o livro, Rafael colocou sua carteira perto da carteira de Pedro. Então, o 3 é esse quadrinho aqui. E o último é o 4. Com a ajuda de Rafael, Pedro conseguiu fazer todas as atividades da aula. Como foi que ficou a sequência aqui dos quadrinhos? Ficou 1, 3, 4 e 2. 1, 3, 4 e 2. A sequência foi essa. Agora vamos aqui para a página 58. Agora é sua vez. Você irá escrever o texto de acordo com como você enumerou. Quem seria o primeiro? Então você vai iniciar o texto com essa fala aqui, com essa frase aqui: Rafael e Pedro foram juntos para a escola. Então você vai fazer desse jeito, seguindo a sequência em que você marcou. Quem é a primeira? Qual é a primeira frase que você vai escrever? Rafael e Pedro foram juntos para a escola. Qual é a segunda frase? Chegando à sala, Pedro abriu a mochila para pegar o livro, mas percebeu que havia esquecido. Qual é a terceira frase? Ao ver que seu irmão havia esquecido o livro, Rafael colocou sua carteira perto da carteira de Pedro, certo? E o último seria: com a ajuda de Rafael, Pedro conseguiu fazer todas as atividades da aula. E aí você dividiu o texto direitinho do jeito que você enumerou. E aí você lembrou que tinha que deixar o parágrafo, não é isso?
Vamos agora para a página 59. A página 59 é bem legal. É uma produção de texto. Você vai ler o texto e em seguida, quer dizer, a tia vai ler, vocês irão acompanhar. Mas depois é com vocês. O que é que vocês irão fazer? Aqui esse texto é uma história. Depois só que essa história não teve um final ainda. O que é que vai acontecer? Você irá criar um final para essa história, certo? E em seguida você vai dar uma moral para essa história. O texto é o seguinte: o cão e o osso. Um dia, um cão ia atravessando uma ponte carregando um osso na boca. Olhando para baixo, viu sua própria imagem refletida na água. Pensando ver outro cão, cobiçou-lhe logo o osso e pôs-se a latir. Pronto, isso aí foi a história, o início da história. Você vai criar um final para essa história. E depois você vai me escrever aqui o moral da história, que é o moral, o que essa história quis ensinar para os leitores, para mim, para você, entendeu? Então, mas antes você que vai criar o seu final. E aqui você vai botar a moral da história, o que foi que essa história quis lhe ensinar, quis nos ensinar, certo? Agora é a sua vez de produzir. Lembrando que quando você for escrever o final da sua história, você vai ter que começar com o parágrafo, tá certo? E aqui nós encerramos nossa aula de caligrafia, né? Fiquem com Deus, se cuidem, Deus proteja cada um de vocês e até a próxima.